Gente, de novo, não deu tempo de terminar o exercício antes da câmera desligar. Desculpa, viu? Como eu estava dizendo, então o y do centro de massa é m1 sobre m, y do centro de massa é m2 sobre m, y do centro de massa do corpo 2. A gente já encontrou, então, essas proporções, né? Que é A1 sobre A e A2 sobre A. E nós já encontramos esses x do centro de massa e y do centro de massa, certo? Então, é só substituir nessa fórmula, certo? O y do centro de massa dá, então, 0,23 metros, certo? Bom, como era esperado, o centro de massa do sistema está muito próximo do centro de massa da parte 1. Veja, qual que é o centro de massa da parte 1? 0,40 e 0,20. Por que isso era esperado? Porque a área da massa 1, do corpo 1, é muito maior do que a da área 2. Então, quer dizer que o centro de massa ia estar muito mais próximo do centro de massa do corpo 1 do que do corpo 2, certo? Qual que é o x do centro de massa do corpo 1? 0,40. E o y? 0,20. Veja o nosso resultado. O nosso resultado deu que o x do centro de massa do corpo total, o nosso centro de massa de toda dessa figura aqui, é igual a 0,43. Então, vamos lá. Então, o R do centro de massa vai ser igual a 0,43 metros na direção Y, certo? Na direção X, mais 0,23 metros na direção J, que é muito próximo do centro de massa do corpo 1, tá bom? Vamos dar, então, prosseguimento e vamos fazer, então, como se dá o movimento do centro de massa, tá bom? Porque a gente pode ter esse corpo parado, tá? Em uma superfície, e a gente pode ter um corpo se movendo, tá certo? Então, a gente vai ver agora como se dá o movimento do centro de massa. O movimento do centro de massa. Tá certo? Bom, nós vimos nos capítulos de cinemática que se nós derivarmos a posição em relação ao tempo, nós encontramos a velocidade, né? Então, a gente tinha lá na cinemática que, derivando a posição em relação ao tempo, a gente tinha a velocidade, certo? E se nós derivarmos novamente a velocidade em relação ao tempo, nós tínhamos a aceleração. Se a gente derivasse o v em relação ao tempo, nós tínhamos a aceleração, certo? Pelas regras da derivação, nós sabemos que se nós derivarmos uma igualdade de ambos os lados, a igualdade se mantém, tá? Então, se nós tivermos aqui, ó, R do centro de massa, se nós tivermos a posição do centro de massa de um corpo, composto por várias partículas diferentes, R1 mais M2, R2, mais todas as partículas que compõem o corpo, tá? Mn, Rn, certo? Vamos derivar essa equação que eu acabei de colocar aqui em relação ao tempo. Então, o que a gente vai ter? Vamos fazer de outra cor aqui. Derivada de R pelo tempo, tá? Vai ser igual a M1 dR1, a gente deriva dos dois lados, tá bom? dt, mais M2 dR2 dt, e deriva todas as partículas até chegar, nn drn dt, certo? Isso aqui é a massa, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente faz isso, o que a gente viu lá na cinemática? Que se a gente deriva a posição em relação ao tempo, a gente tem a velocidade, certo? Então, o que eu vou ter aqui?
Isso daqui vai ser a velocidade do centro de massa, tá bom? Então, vai ser m, que é a massa total, vezes a velocidade do centro de massa, que vai ser igual a m1. Essa daqui é a velocidade da partícula 1, certo? Então, vai ser v1 mais m, a mesma coisa para essa 2, certo? v2, que é v1, certo? m2, v2, e isso para todas as partículas, tá bom? mn, vn, tá bom? Se a gente derivar novamente, como lá na cinemática, a gente vai encontrar a aceleração do centro de massa. Então, m dv centro de massa dt é igual a m1 dv1 dt mais m2 dv2 dt, e assim para todas as partículas, para n partículas, tá? dvn dt, tá? O que é isso? Isso daqui é a aceleração, certo? Como nós vimos lá na cinemática, aceleração. Então, vamos escrever m, aceleração do centro de massa, vai ser igual a m1, aceleração, desculpa, estou encostando aqui, da partícula 1, mais m2, aceleração da partícula 2, mais todas as outras partículas até chegar na enésima partícula, aceleração da enésima partícula, tá bom? Bom, ou seja, o que essa equação aqui quer dizer pra gente? O que essa equação última que nós encontramos aqui quer dizer pra gente? Ela quer dizer que a força resultante aplicada no centro de massa, o que é a massa vezes a aceleração? A massa vezes a aceleração é a força. É a força que tá, a resultante que está sendo aplicada no corpo, certo? Então, essa equação aqui quer dizer que a força resultante aplicada ao centro de massa nada mais é do que a soma das forças resultantes aplicadas em cada uma das partículas. Ó, essa aqui é a força aplicada na partícula 1, essa é a força aplicada na partícula 2, assim por diante até a enésima partícula, tá bom? Então, essa equação quer dizer exatamente isso. Se a gente analisar esse lado direito aqui da equação, nós podemos pensar que se existir uma força de interação entre a partícula 1 e a partícula 2, a partícula 1 faz uma força em 2, e devido ao fato de ser uma força que atua entre elas, entre a partícula 1 e a partícula 2, a partícula 2 faz uma força igual em sentido contrário à partícula 1, certo? Que é a terceira lei de Newton, né? Ao somar as forças internas que atuam em 1 e que atuam em 2, essas forças se anulam, tá bom? Então, quer dizer que a soma das forças do lado direito, desse lado direito aqui, ó, se reduz à soma das forças externas que atuam no sistema, tá bom? Então, a gente pode escrever o seguinte, a gente pode escrever que massa vezes a aceleração do centro de massa vai ser igual a soma de todas, soma das forças externas que atuam no corpo. Ok? Tá certo? Bom, depois nós vamos dar continuidade, tá? E vamos iniciar então um outro tópico dessa unidade 4.